Meus caros amigos e amigas, estamos começando a nossa Escola da Fé nesta quinta-feira. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Quero convidar você a rezar comigo, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção nesta noite, para que a gente possa fazer um programa de acordo com o seu desejo, a sua vontade. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então vamos nos colocar sob a tua graça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Nossa Senhora, a filha predileta do Pai, a esposa bendita do Espírito Santo, e a mãe do Filho de Deus, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório. Depois eu vou citar o nome das cidades de vocês, depois do intervalo. Eu quero começar mostrando aqui um livro muito importante, Ideologia de Gênero, do padre Rafael Solano. O padre Rafael Solano, ele esteve aqui comigo na Escola da Fé, fizemos um programa inteiro sobre esse assunto importantíssimo, que é ideologia de gênero. O que é essa ideologia de gênero? É uma ideologia perversa, anticristã, contra a lei de Deus, que quer dizer o seguinte: não existe sexo. Então, quer ensinar para as criancinhas lá, 3, 4 anos de idade, você não é menino nem menina. E você vai crescer, quando você crescer, você vai escolher qual é o sexo que você quer. Pelo amor de Deus. Como se nós não nascêssemos homem e mulher. Como se não tivesse em cada cromossomo nosso, aquele cromossomo, lá dos 46 cromossomos, aqueles dois, aquele par, XX ou XY. Se é XX, é mulher, se é XY, é homem. Não tem XV, XH, XL. Que negócio é de escolher sexo? Isso acaba com a família, isso destrói o casamento, isto acaba destruindo a própria humanidade, conforme Deus estabeleceu. Então, o padre Solano, Rafael Solano, que é especialista, nós escreveu um livro muito bom, Ideologia de Gênero. E eu também escrevi um livrinho, estou fazendo uma coleção de livrinhos, cada um sobre um assunto. Escrevi também um livrinho sobre ideologia de gênero. Esse assunto é tão importante que eu nem sabia que ele ia escrever esse livro, publicar pela editora Canção Nova, que eu também escrevi um. Só que aqui o meu é mais resumido, do padre Solano é mais detalhado. Muito bem, eu quero também aqui mostrar o seguinte: nós vamos hoje continuar estudando sobre a moral católica, que nós começamos já há uns programas atrás. Só que eu parei com 3 programas, por quê? Porque eu quis fazer aqui um estudo sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia. Então eu trouxe aqui o padre José Eduardo, especialista no assunto, doutor em teologia e doutor em teologia moral. Depois fizemos também aqui um programa sobre isso, então eu dei uma interrompida. Mas vamos voltar hoje de novo com a moral católica. Antes eu queria só fazer aqui uma reflexão. Amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, muito importante. Foi num dia 13 de maio que o Papa João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro, por aquele turco Ali Agca, a mandado da KGB russa, que queria matar o Papa. Isso, a polícia italiana, quando concluiu o inquérito, é que disse isso, porque não é da minha cabeça, não. O mundo comunista sabia que o Papa João Paulo II, que saiu lá da Polônia comunista, ia trabalhar. E Nossa Senhora trabalhou através de João Paulo II, e graças a Deus,
9 anos depois que o Papa sofreu o atentado, em 1989, o comunismo desabou lá no leste europeu, né? E todos aqueles países que estavam assim como satélites da União Soviética, né? Graças a Deus se libertaram do comunismo. Quais países? A Bulgária, a Polônia, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, não é? Graças a Deus, né? Mas o Papa quase foi à morte por causa disso. Mas foi Nossa Senhora de Fátima quem o protegeu. Tanto é que no ano seguinte, 13 de maio, o Papa pegou a bala que o atingiu, que caiu no carro onde ele estava, no jipe, levou lá para Portugal e mandou, né, para o bispo lá de Leiria, da de Fátima, colocar aquela bala na coroa de Nossa Senhora. Está lá, eu vi na coroa de Nossa Senhora, né? E é uma coisa muito bonita, não é? Porque esta coroa onde a bala do Papa foi colocada, é uma coroa que as mulheres portuguesas mandaram fazer, belíssima coroa, tudo, não é, com cristais, porque elas queriam agradecer a Nossa Senhora de Fátima pelo fato de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, onde morreu muita gente na Europa, morreram 50 milhões de pessoas. Nossa Senhora de Fátima preservou Portugal, Portugal não entrou na guerra. Então, as mulheres portuguesas, as mães portuguesas, fizeram essa coroa e deram para Nossa Senhora. Nesta coroa, havia um buraquinho nela, e nesse buraquinho, a bala do Papa encaixou ali direitinho. Ninguém sabe por que ficou aquele buraquinho naquela coroa. As pessoas ficaram até impressionadas com isso. É o desígnio de Deus que já marcava tudo isso. Então, amanhã é um dia de nós rezarmos. Nossa Senhora de Fátima pediu o quê nas aparições lá? Que nós rezemos pela conversão dos pecadores. Ela disse, muita gente vai para o inferno porque não tem quem reze por eles e faça penitência por eles. Oferecer as nossas penitências, sofrimentos, orações pelas almas do purgatório. Rezar o Santo Terço. Olha, Nossa Senhora disse, não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional ou internacional que a oração do terço não possa resolver. Por quê? Porque o terço é como se fosse assim um cabo, uma corda com o qual Nossa Senhora amarra o espírito do mal e não deixa ele perturbar a vida da gente, né? E eu quero lembrar também que o Brasil amanhã está começando com um governo novo. Nós estamos vendo aí, né? O presidente Temer está assumindo hoje, começa amanhã, que Nossa Senhora abençoe o Brasil, né? Que não haja violências, tudo foi feito dentro da lei, tudo foi feito dentro da ordem, assim como aquele impeachment lá do presidente Collor em 1992, tudo aprovado pelo Congresso, aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, agora também, que tudo seja feito dentro da ordem, dentro da paz, para que o Brasil tenha progresso, para que a gente, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, a gente possa vencer essa inflação que está aí, o desemprego que está aí, né? Essas violências que nós temos aí no Brasil, né? De assaltos, de roubo, de sequestros, né? E possamos ter um sistema de saúde melhor para o povo, enfim. Nós temos que pedir muito a Deus. Nossa Senhora de Fátima recomendou muito às crianças em Portugal que rezassem muito pelo país. Tanto assim que, antes de Nossa Senhora aparecer aos anjos, às crianças, quem é que apareceu? O anjo de Portugal. Ela disse para as crianças, eu sou o anjo de Portugal. Isso quer dizer que cada país tem um anjo protetor. E a igreja ensina que também a cidade tem, o Estado tem, a nação tem. Então, nós temos que pedir a Deus, pelos nossos anjos, pelos nossos santos, pela Virgem Maria, que traga ao Brasil paz. Chega de violência, chega de confusão no Brasil, né? Que a gente tenha um tempo de paz, sossego, o povo possa trabalhar em paz, possa conquistar aí o que precisa para viver bem, ok? Aproveitar. E nós estamos também vivendo a semana de Pentecostes, final de semana no domingo, dia de Pentecostes, Jesus subiu ao céu na ascensão e derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Que nós sejamos cobertos com todas essas glórias de Deus. Bem, vamos então continuar o nosso estudo sobre a moral católica. Eu quero rapidamente mostrar alguns livros que podem ajudar você a estudar esse assunto. Primeiro de tudo, o Catecismo da Igreja. A terceira parte do Catecismo da Igreja é todinha sobre moral católica. Então, o texto básico da Igreja é o Catecismo. Agora, tem muitos livros, por exemplo, Não vos conformeis com esse mundo. É um livro onde eu escrevo o que o mundo quer que a Igreja aceite, que a Igreja não aceita porque é imoral.
porque não está de acordo com a moral católica. Então, não vos conformeis com esse mundo. Aquela frase de São Paulo, não é? Também um outro livro que mais ou menos é parecido com esse, continuação, Jesus, Sinal de Contradição. Não é? Quando Nossa Senhora e São José apresentaram Jesus no templo, o velho Simeão disse: esse menino vai ser sinal de contradição. Ou seja, contradição, quer dizer, vai dizer contra. O mundo vai querer uma coisa, ele vai propor outra, por isso o crucificaram. Não é? Então, são aquelas coisas que o mundo quer fazer a igreja aceitar, que a igreja não pode aceitar: aborto, divórcio, eutanásia, bebê de proveta, etc, etc. Né? Essas coisas que a gente precisa conhecer. Bom, um livro que eu escrevi sobre moral católica, aí pegando todo o assunto de moral católica, claro que de maneira resumida. A teologia moral é uma das teologias mais difíceis da teologia, da parte da teologia. Aqui é um resumo daquilo que a igreja nos ensina. Então, esses livros, como também esse aqui, Os 10 Mandamentos, que é uma síntese da moral católica, esses livros que você encontra aqui na Canção Nova ajudam você a entender a moral católica, que aqui nós vamos desdobrando aqui devagarinho, ok? E eu acho muito oportuno esse ano a gente tratar da moral católica, porque, olha, o Brasil vive numa imoralidade que não é brincadeira. Tanto uma imoralidade no campo da corrupção, quanto uma imoralidade no campo da bioética. Não é? Então, nós precisamos entender muito bem o que Deus ensina para nós. Por que existe a moral católica? O catecismo diz assim: para que a gente vá para a santidade. A moral católica é um guia, Isso aqui, ó, é o caminho da santidade. Não é uma escravidão, não, é o caminho da santidade. É como, por exemplo, o catecismo compara com os sinais de trânsito numa estrada. Quando você vai viajar, tem uma curva fechada, então aquela seta lá, ó, cotovelo, devagar, não corra. Ou uma lombada, não corte, porque pode vir o outro do outro lado. Se a gente não observa os sinais de trânsito, a gente pode sofrer um acidente. Se a gente não observa a moral católica, a gente também se arrebenta. Ok? Então, é por isso que a igreja nos ensina isso. Bom, nós paramos nesse ponto, a liberdade e o pecado. Deus nos fez livres, porque se nós não fôssemos livres, nós não seríamos imagem e semelhança de Deus. Agora, sendo livre, o homem pode pecar. Deus não teve como escapar disso, né? Então, o catecismo, lá no parágrafo 1743, diz assim: Deus deixou o homem nas mãos da sua própria decisão, né? No princípio, Deus criou o homem e o entregou a seu próprio juízo. Está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Deixa que coisa impressionante. Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Quer dizer, Deus deu ao homem inteligência, liberdade, vontade, consciência e diz: agora você é autônomo, você vai decidir a sua vida. Né? E cada um de nós é assim. Né? Vocês estão aqui assistindo essa aula porque vocês querem, ninguém obrigou vocês a virem aqui. Né? Livre-arbítrio. Ok? Então, quer dizer, isso é uma característica de confiança de Deus em nós. Quando Deus diz: você vai viver segundo o seu próprio juízo, Deus está dizendo assim: eu confio em você. Né? Para que pudesse livremente aderir ao seu Criador e chegar assim à feliz perfeição. Então, Deus não quer que a gente se una a Ele, preste culto a Ele na marra, pegando Ele pelo pescoço. Não. Deus quer que eu livremente o ame, o sirva, o adore. Aí tem sentido. Ninguém gosta de ser amado na marra. Você gostaria que seu marido, sua mulher, teu namorado te amasse na marra? Me ame, senão eu bato em você? Me ame, senão eu te prendo? Não, não tem graça o amor. O amor tem que ser espontâneo, tem que ser livre. Deus também. Deus quer o nosso amor, mas quer que seja livre, senão não tem valor. É isso que está escrito aqui, pode passar. E aí a gente chega à perfeição. Interessante que o que estava escrito aqui, a gente chega então à perfeição, quando livremente a gente ama e serve a Deus.
A liberdade alcança a perfeição de seu ato quando está ordenada para Deus, o sumo bem, diz o Catecismo no parágrafo 1744. Vocês estão vendo que eu estou seguindo aqui o que a igreja ensina. Não é? Então, quando a nossa liberdade está voltada para Deus, para obedecer a Deus, então a gente caminha no sentido da perfeição. Agora, o que é a libertinagem? A libertinagem é o abuso da liberdade. Pode passar, Fernando. É você, né? A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. Torna o ser humano responsável pelos atos dos quais ele é voluntariamente autor. Quer dizer, o Catecismo ensina que o homem, ele é homem quando ele age livremente. Né? Age assim com responsabilidade, com liberdade. Agora, o que é a libertinagem? É o abuso da liberdade, é usar a liberdade para fazer o mal. Não é? Eu posso dar soco no ar à vontade, até eu não acertar o nariz aqui do meu amigo. Porque se eu acertar o nariz dele, eu não estou sendo mais livre, eu estou sendo libertino. Eu estou abusando da liberdade, eu estou pecando. Então, o que é o pecado, a igreja ensina? É um abuso da liberdade. É o uso da liberdade que Deus te deu para fazer o bem, mas você usa para fazer o mal. Entendeu? É o sujeito que usa a inteligência dele, por exemplo, para roubar, para corromper, para fazer corrupção, para fazer chantagem, para enganar os outros, para explorar os outros. Ele usa a inteligência dele, a liberdade, para fazer, aí é o pecado. Então, a liberdade ela é boa, mas se ela for abusada, vive libertinagem. Pode passar? A responsabilidade de uma ação. Quando é que eu faço alguma coisa, qual é a responsabilidade que eu tenho nessa ação? A responsabilidade de uma coisa que eu faço pode ser diminuída ou pode até ser suprimida por várias razões. Por exemplo, ignorância, violência, medo e outros fatores psíquicos ou sociais. Claro, para que um ato meu seja responsável e eu seja culpado ou não culpado, eu tenho que fazer com liberdade. Agora, se eu estiver fazendo alguma coisa por ignorância, eu não sei que esse negócio é errado. Ignorância aí não é pecado. Ou se eu faço, né, debaixo de uma violência, alguém bota um 38 no meu ouvido, faz isso que não eu te mato. Aí você não está pecando. Ou medo, né? Ou então outros fatores psíquicos ou sociais. Não sei, uma pessoa às vezes passando fome, ela vai roubar, é pecado? Não. Se ela estiver morrendo de fome, não é pecado ela roubar. Roubar é pecado, mas dependendo às vezes de uma circunstância, a igreja fala, dependendo não é pecado. Então, a responsabilidade de cada um num ato depende também de alguns fatores que podem minimizar a culpa. Então, veja como a moral católica ela é delicada. Bom, já levantou a plaquinha aqui do intervalo, vamos fazer um primeiro intervalo, mas a gente volta rapidinho, vocês vão ver que não demora aí mais do que 3 minutos. Ok, de volta com a nossa Escola da Fé, você viu aí que é rapidíssimo o intervalo, porque a Canção Nova não tem propaganda. Então, quem é que mantém esse sistema no ar? Toda a televisão é mantida com as propagandas, não é? Os patrocinadores, a Canção Nova não tem. O patrocinador é você que assiste a Canção Nova se enriquece espiritualmente assistindo às missas, às palestras, não é? Então, ajude a Canção Nova, ok? É uma obrigação nossa diante de Deus ser grato com Deus, não é? Muito bem, eu quero cumprimentar aqui os nossos amigos que estão aqui, dizendo pelo menos a cidade de vocês. Temos aqui gente de Lajinha, Minas Gerais. É isso mesmo? Quem é? Isso, levante a mão. Um dos câmeras está mostrando vocês. Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, certo? Fortaleza, no Ceará. Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Ipatinga, Minas Gerais. Congonhal, Minas Gerais. Pouso Alegre, Minas Gerais. Minas Gerais está sempre aqui na Canção Nova, mas não tem um programa que não tenha Minas Gerais aqui. E Jundiaí, São Paulo. Sejam bem-vindos, né? É uma alegria receber vocês aqui. Olha, eu tenho 2 comunicações para fazer aqui antes de a gente continuar o assunto. Primeiro, a revista Canção Nova. Quem é sócio da Canção Nova, sócio eu digo
contribui com a Canção Nova, a gente chama de sócio evangelizador, né? Você recebe a revista Canção Nova todo mês. Aqui dentro vem um boleto, né, para você pagar no banco, ok? A sua contribuição, ou quem faz pelo débito automático, em conta corrente, aí não precisa, né? Tem aqui o boleto que vem. É uma revista maravilhosa, tem aqui artigos sempre do Padre Jonas, do Eto, da Luzia, tem um artigo meu, por exemplo, nessa revista aqui, olha, tem um artigo meu, estive preso e fostes me visitar. Olha aqui, dá para mostrar aqui? É um artigo de uma página inteira, né? Então é uma revista assim substancial. Você, né, tem aqui matéria para você crescer espiritualmente. E tem também a revista das crianças, o Canção Nova Kids. Quem é que recebe essa revista aqui? É o pai que faz uma contribuição em nome da criança. É como se fosse, digamos assim, uma assinatura da revista, né? E aí tem um boletim para você ajudar a Canção Nova. Qual é o valor? Você decide. Agora, a Canção Nova pede o seguinte, que nunca seja menos de R$10, sabe por quê? Porque senão não paga nem o correio e o banco. Você sabe que o banco, para receber isso aqui, o banco cobra, e o correio também cobra, e tem um preço para imprimir a revista. Então, no mínimo R$10, mas dê um pouco mais, né, para você ajudar aí a Canção Nova. Bom, uma outra promoção especial que a Canção Nova está fazendo nesse mês de maio, para ajudar a campanha do projeto da AM Almas, é esse projeto aqui, né? Está escrito aqui, ó, Mãe, Amor Sem Igual. Maio é o mês das mães, né? O mês de Maria. Então a Canção Nova está fazendo uma promoção. Que promoção é essa? Ela está dando 10 produtos digitais, ou seja, CDs de músicas, de palestras, né? Por R$25. Como é que você faz? Se você, né, aqui nesse folhetinho que vem junto com a revista aí, você tem as orientações, como é que você faz, como é que você vai fazer o download, baixar no seu computador esses 10 produtos pelo preço de R$25. Olha, é muito barato. Você paga 10 produtos a R$25, sai a R$2,50 cada um. Quer dizer, você pagar R$2,50 num CD de música é de graça, não é? Um CD custa normalmente 10, 15, R$20, dependendo. Então, aqui tem todas as orientações. Eu não vou explicar passo por passo, só para a gente não gastar mais tempo, mas é só você, nesse papelzinho que vem aqui, você vai ver. E recebe ainda esse brinde da Canção Nova, que é esta imagem de Nossa Senhora, Mãe Rainha 3 vezes admirável. É uma lembrancinha, né? É uma lembrancinha. Aqui atrás tem a oração da Mãe Rainha, tá certo? E vem uma medalhinha também de Nossa Senhora Mãe Rainha. Tudo isso, gente, tudo isso é para quê? Para evangelizar. Para que a Canção Nova possa fazer sua passagem do sistema analógico para o digital, que vocês sabem que é um negócio caro para chuchu, né? A Canção Nova possa ter casas de missão, possa ter retransmissoras nas cidades, entende? Outras cidades que não têm. Enfim, expandir o reino de Deus, né? Ok, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei há alguns meses, pelo meu site, o site cleofas.com.br, uma escola da fé online, pela internet. Então é todo dia. Essa escola da fé aqui da Canção Nova é na quinta-feira. Eu tenho agora uma escola da fé pela internet todo dia. Qual é o assunto? Eu estou fazendo uma espécie de um curso de teologia. Começando desde Deus, da criação do mundo, e vamos até a escatologia, se Deus quiser, sabe Deus quanto tempo, quantos anos a gente vai gastar nisso. É um vídeo, 10 a 20 minutos, uma matéria escrita para você ler e uma matéria para você ouvir, um podcast, ok? Como é que você pode acessar isso? Você pode entrar lá no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. Clica ali está as instruções. Você tem que se inscrever. Por quê? Porque você pode fazer até pergunta para mim. Toda sexta-feira eu respondo perguntas. Por que eu faço isso? Porque, meus amigos, o que o povo brasileiro católico mais tem é dúvida. Eu faço um programa aqui quarta-feira na Canção Nova, às 16h, respondendo perguntas. Tem milhares de perguntas na fila para responder. Porque o nosso povo tem muita dúvida. Então,
toda sexta-feira, na Escola da Fé Online, eu recebo e respondo as perguntas. É um jeito de você evangelizar, já colocando o remédio na ferida, direto ali, respondendo as perguntas. Certo? Está aí. Vamos em frente aqui. Fernandinha, solta aí os nossos slides sobre esse assunto moral católico. Então, pode passar o próximo. O direito ao exercício da liberdade. O Catecismo da Igreja diz assim, parágrafo 1747. Sempre que vocês virem aí este sinal de parágrafo e o número é uma citação do Catecismo da Igreja Católica. Tá? Bom, então, o Catecismo diz que o direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem. O homem que não puder usar sua liberdade, ele perde a dignidade. A pior coisa que tem num país é um país que não tem liberdade. Por exemplo, como Cuba, faz 50 anos que o povo não elege nem prefeito, nem governador, nem presidente, nem nada. É uma verdadeira ilha prisão. Então a dignidade do homem vai lá embaixo. É um passarinho na gaiola. Foi feito para voar, mas não pode voar. Né? Então, sobretudo em matéria religiosa e moral. Você não pode tirar a liberdade do homem em matéria religiosa. Você não pode dizer, você vai ser católico na marra, ou você vai ser protestante. Não. É a chamada liberdade religiosa que tem que ser respeitada, e também moral. Mas o exercício da liberdade, olha o que diz o Catecismo, o exercício da liberdade não significa o direito de dizer e fazer tudo que eu quero. Eu sou livre, então eu faço o que eu quero. Opa, de jeito nenhum. Inclusive o Código Penal do Brasil te pune se você, por exemplo, ofender a religião de alguém, ofender, não sei, a cor de alguém, ofender o sexo de alguém. Ofensa no sentido de, né? Eu sou livre, mas eu não sou livre para fazer coisa errada, eu sou livre para fazer o bem. Ok? Muito bom. Pode passar. Aí São Paulo diz, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou. Né? Não existe o destino. Eu já estou destinado para o céu ou para o inferno, como pensava Calvino, né? De jeito nenhum. Deus não sei. O Cristo morreu na cruz para eu ser livre. Né? Nos libertou. Onde se acha o Espírito Santo do Senhor, aí está a liberdade de São Paulo. 2 Coríntios 3,17. Então, desde agora participamos da liberdade, né, da glória dos filhos de Deus. Isso aqui, a Bíblia repete isso. Cristo morreu por nós, para que nós saíssemos da escravidão do pecado do demônio para a liberdade dos filhos de Deus. Então São Paulo fala, Deus nos libertou, não torna a ser escravos do pecado, porque Deus nos libertou exatamente para ser livre disso, né? Aqui uma citação que é de um grande cardeal da igreja, né? Que já faleceu, daqui a pouco vai aparecer o nome dele aqui, um cardeal muito bom, que ele dizia o seguinte, abre aspas, é uma citação, a riqueza é o grande Deus atual, e é mesmo, né? O dinheiro, né? A ela prestam homenagem instintiva a multidão e toda a massa dos homens, medem a felicidade pelo tamanho da fortuna, e segundo a fortuna, medem também a honradez. Tudo isto provém da convicção de que, tendo riqueza, tudo se consegue. A riqueza é, pois, um dos ídolos atuais, da mesma forma que a fama. A fama, o fato de alguém ser conhecido e fazer estardalhaço na sociedade, o que poderíamos chamar de notoriedade da imprensa, chegou a ser considerada um bem em si mesma, um sumo bem, um objeto, também ela de verdadeira veneração. Quem é que disse isso? O grande cardeal John Henry Newman, um cardeal que era ortodoxo, se converteu à igreja, era anglicano, se converteu à igreja católica, né? Exatamente falando sobre a sociedade, a santidade. Ele morreu em 1890. O que o cardeal Newman quer dizer é o seguinte, no mundo de hoje nós temos 3 deuses modernos, dinheiro, a fama e o prazer. E no altar desses 3 deuses, o homem sacrifica a sua vida, os seus valores, às vezes até a felicidade da família. É isso que o cardeal quer dizer. E isso realmente derruba a moral. Né? Se você troca o Deus verdadeiro
pelo Deus do dinheiro, pelo Deus da fama, pelo Deus do prazer, você, né, vai viver a imoralidade. Vamos lá. O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as três fontes da moralidade dos atos humanos. Então, quando é que um ato humano é moral ou é imoral? Então, o catecismo diz assim, tem que ver o objeto, tem que ver a intenção com que eu estou fazendo esse ato e tem que ver as circunstâncias. O objeto é o assunto, né? Por exemplo, se eu vou roubar, ou se eu vou matar, ou se eu vou prostituir, é o objeto, é o assunto. A intenção, qual é a intenção que eu estou fazendo isso? Eu estou matando por legítima defesa ou eu estou matando por maldade, porque eu quero, entendeu? Qual é a intenção que eu estou fazendo? Terceiro, as circunstâncias. Não é? As circunstâncias, às vezes, o momento, o que está acontecendo aqui, às vezes, é outro fator que, para julgar um ato moral, entra em jogo. Vocês estão vendo que não é fácil a moral católica. A moral ela é delicada, né? Por isso que existe toda uma especialidade de teologia moral. Por exemplo, em Roma, tem o Instituto Alfonsiano, criado lá por Santo Afonso de Ligório, que é um estudo de um doutorado em teologia. Por exemplo, nosso querido padre Wagner Ferreira da Canção Nova fez um doutorado inteiro em teologia moral. Muito bem, não se pode justificar, volta um pouquinho. Isto aqui é muito importante, olha, é uma base da moral católica. Não se pode justificar uma ação má, embora feito com boa intenção. Em outras palavras, os fins não justificam os meios. Isso é São Tomás de Aquino. Eu não posso fazer o bem através de uma ação má. Por exemplo, eu não posso querer pegar dinheiro do narcotráfico para dar para os pobres. Por quê? Porque o narcotráfico é uma coisa má. Eu não posso roubar de alguém para ajudar o outro. Não posso, porque o roubo é pecado, então não posso. Então, toda vez, isso chama-se maquiavelismo. Maquiavel, lá do século XVI, Maquiavel que dizia assim, vale tudo. Para você conseguir aquilo que você quer, ele dizia, o Estado pode fazer o que quer à vontade. Não. Eu não posso fazer o bem através do mal, senão eu comprometo, né, o bem que eu quero fazer. Pode passar? O ato moralmente bom, então o que é um ato moralmente bom? Ele supõe, ao mesmo tempo, a bondade do objeto. É aquilo que eu já falei, o que vai ser feito, a bondade do objeto. A finalidade com que eu faço aquilo. E as circunstâncias, aquilo que eu já falei antes. Então, isso faz com que um ato moral seja bom. Não é permitido fazer o mal para que daí resulte o bem. O catecismo é bem claro quando fala isso. Pode passar. A consciência, aí está um ponto fundamental da moral católica. A consciência é aquilo, meus irmãos, pela qual nós vamos ser julgados. Os teólogos moralistas dizem assim, quando você morrer, se colocar diante de Cristo, quem é que vai te julgar? É a tua consciência. Aquilo que você fez contra a sua consciência que vai pesar. Por quê? Porque a consciência é voz de Deus dentro da gente. A consciência é algo tão importante que o catecismo da igreja, quando fala assim, né, aquela citação dos padres da igreja, fora da igreja não há salvação. Os santos padres, né? Aí o catecismo diz assim, isso não quer dizer que aquela pessoa que não conheceu a igreja, não conheceu o evangelho, não conheceu Jesus Cristo, ela vai ser condenada. Não. Não um índio lá no meio do mato, que nunca teve oportunidade de ouvir falar de Deus, de catecismo, de nada. Ela pode se salvar? O catecismo diz, pode, desde que ela tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Então, uma coisa que nós temos que aprender, não faça nada contra a sua consciência, não compensa. Por quê? Porque é um sinal de Deus em nós. Então, o catecismo diz assim, olha, na intimidade, lá não é nem o catecismo, é o Concílio Vaticano II que diz assim, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei moral.
Ela não a dá, ele não a dá a si mesmo. Não é uma lei que eu dou a mim. Não, é Deus quem dá. Mas a ela deve obedecer, chamando sempre a amar e fazer o bem e evitar o mal. Então, o que a consciência constantemente fala para mim? Ame, faça o bem, evite o mal. É a lei de Deus na nossa consciência. Faça o bem, evite o mal. E pela inteligência eu sei o que é o bem, que eu sei o que é o mal. Pela vontade eu persevero no bem. E pela liberdade eu escolho. Veja como é que Deus nos capacitou. Deu a liberdade para você escolher. Deu a vontade para você perseverar. E deu a inteligência para você ter luz de saber o que é o certo e o que é o errado. Então, a consciência, ele diz, fala para nós, ame as pessoas, ame a Deus, faça o bem, evite o mal. Né? No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. E a gente sabe que é isso mesmo, né? Quem viola a própria consciência, depois quando põe a cabeça no travesseiro, né? Dói a cabeça, né? Pode passar. É uma lei escrita, olha que diz, a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, número 16. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. Gente, o animal não tem isso. O cachorro pode morder uma criança, estraçalhar, ele não está nem aí, não sente remorso, não. O leão pode matar um ser humano, tá? Não tem remorso, porque ele não tem consciência, nós não. Um lápis que você rouba de alguém que não é seu, você fica queimando a sua mão depois, né? É que, infelizmente, tem gente que destrói a própria consciência. É a pior coisa que um ser humano pode fazer, destruir a própria consciência. Né? Um dia eu ouvi um assassino dizer que o difícil é matar o primeiro. Depois que você mata o primeiro, o segundo já fica mais fácil, o terceiro, daqui a pouco matar 4, 5, 6, não dói mais. Matou a consciência, ele matou a dignidade dele, ele matou Deus dentro dele. É seríssima a questão da consciência, tá? Então, a consciência é o núcleo secretíssimo, ninguém entra. E o sacrário do homem. Por que o sacrário do homem? Porque Deus está ali. O que é o sacrário? Onde o Cristo fica? Então a consciência é o sacrário do homem, onde Deus está ali. Né? Onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Gaudium et Spes 16 do Concílio Vaticano II. Isso é muito sério. Né? Pode passar. E aí o catecismo diz assim, quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir Deus, que fala. Né? Deus, quando você está fazendo uma coisa errada, Deus te avisa. Isso é proibido. Não pegue porque é proibido. E o que é proibido não é bom para a gente. Ofende a Deus e faz mal para a gente. A consciência avisa que é proibido. Né? É pelo julgamento de sua consciência. Olha aqui. É pelo julgamento de sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. Muito importante isso. Pode passar. A regra de ouro. A regra de ouro é aquilo que está lá em Mateus 7,12, no Sermão da Montanha. Jesus diz assim, há um princípio de moral muito bonito. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo que eu quero que os outros façam para mim, eu quero ser respeitado, então vou respeitar. Eu não quero que ninguém me xingue, então não vou xingar. Eu não quero que ninguém fale mal de mim. Por trás, então eu também não vou falar mal de ninguém por trás. Olha aqui, por isso que a igreja chama de a regra de ouro. Tudo que você quer que alguém faça para você, faça para os outros. Tudo que você não quer que faça com você, não faça com os outros. Isso é um caminho de santidade, né? É um caminho de moral. Vamos lá. A caridade respeita sempre o próximo e a sua consciência. Olha aí, gente, respeitar a consciência do outro.
Sabe? Porque a consciência do outro está dizendo assim, eu não posso fazer isso, então você não pode obrigar ele a fazer. Assim como eu respeito a minha consciência, a Rita falou, eu tenho que respeitar também a consciência dos outros. E sabe, a minha consciência é diferente da do outro. Por quê? Porque a minha formação é diferente do outro. Um estudou teologia, o outro não estudou. Um teve catequese, o outro não teve. Um teve uma família católica, cristã, o outro não teve. Então, respeita a consciência dele. Né? A igreja fala que tem dois tipos de consciência. A consciência laxa e a consciência escrupulosa. O que é a consciência laxa? Aquela consciência que não existe pecado, tudo vale. E a consciência escrupulosa é aquela que tudo é pecado. Aí derrubou a Bíblia no chão, vou me confessar. Não, peraí, não é assim não, entendeu? Então a consciência também, ela tem que ser formada. E aí como é que forma a consciência? Pela palavra de Deus, estudando o catecismo. Aí o estudo vai ensinar para você a não ter nenhuma consciência relaxada, laxa, e não ter uma consciência também escrupulosa. Achar que tudo é pecado ou achar que nada é pecado. Então a importância de estudar, de ler a doutrina da igreja. Tá? Então, a caridade respeita sempre o próximo e a sua consciência, pecando contra vossos irmãos e ferindo sua consciência, pecais contra Cristo, de São Paulo, 1 Coríntios 8,12. Né? Desrespeitar o outro. É bom se abster de tudo o que seja causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento para o teu irmão. Romanos 14, 21. É a questão, às vezes, do escândalo, né? O escândalo, às vezes, é você levar o outro a pecar, por um mau comportamento seu, por uma atitude, às vezes no modo errado de você se vestir, no modo errado de você falar, levar o outro a pecar, né? Tudo isso fere a consciência. Bom, vamos lá, em frente. O juízo errôneo, um juízo errado, né? Uma coisa muito difícil é julgar. Então, a igreja ensina assim, parágrafo 1790 do Catecismo. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra este último, ou seja, contra a consciência, estaria condenando a si mesmo. Olha, gente, o que diz o Catecismo. Se você age deliberadamente contra a sua consciência, você está condenando a você mesmo, diante de Deus. Então, por isso, meus irmãos, que, olha, a gente tem que preservar esse dom que Deus colocou em nós, chamado consciência. Muito bem, mais um intervalo, já está na hora. Voltaremos daqui a pouquinho de novo. Espere aí, que não demora nada. Bem, já estamos no nosso último bloco do programa de hoje. Eu tenho aqui 2 avisos importantes para dar. O primeiro é o seguinte: acampamento mariano, aqui na Canção Nova, 27 a 29 de maio, né? Sobre Nossa Senhora. Todo mês de maio tem um acampamento mariano. Olha, quem é que vai estar pregando aqui? Padre Fernando Santa Maria, Padre Sandro Magalhães, Sônia Venâncio, professor Felipe Aquino. Eu vou fazer 2 palestras no sábado de manhã, no dia 28 de maio, tá? E aí, durante o evento, teremos o terço mariano, o ofício da Imaculada, né? Grupo de oração e show no colo de Maria e coroação a Nossa Senhora. O tema do acampamento: Maria, defensora do mundo. Que beleza, tá? Muito bem, você pode ter informações pelo site eventos.cançãonova.com. É fácil, eventos.cançãonova.com, ou pelo telefone, né, que você está acostumado, o 12 31 86 20 55, tá? Bom, outro aviso: a Canção Nova vai fazer aqui a festa do Pai das Misericórdias, tem o nosso belíssimo santuário, Pai das Misericórdias, e a festa é no dia da Santíssima Trindade, no domingo da Santíssima Trindade, que é exatamente no dia 22, né, agora de maio. Então a Canção Nova está fazendo uma novena, do dia 13 até o dia 21, novena
do Pai das Misericórdias. E a festa no dia 22, aqui na Canção Nova. Quem é que vai estar aqui? Vai estar o Padre Jonas, vai estar o bispo da cidade, da diocese, Dom João Miller, vai estar o bispo emérito, Dom Beni, né? Aqui celebrando, e você pode ter informações aí pelo site paidasmisericordias.com ou pelo Facebook, Santuário do Pai das Misericórdias, ou Twitter, Santuário CN maiúsculo, ok? Então aí você pode participar dessa novena do Pai das Misericórdias e da festa 22 de maio, ok? Eu quero aqui rapidamente mostrar alguns livros sobre Nossa Senhora, por causa do mês de maio, mês de Maria, né? Então, Imitação de Maria, uma beleza de livro, foi escrito há mais de 300 anos. Talvez você conheça a Imitação de Cristo, é parecido com a Imitação de Cristo, é a Imitação de Maria. Você olha para Maria, vê as virtudes de Maria, humildade, desprendimento, pureza, bondade, mansidão, e você traz isso para a sua vida, ok? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Montfort, dispensa comentário, né? Era o livro de cabeceira do Papa João Paulo II sobre Nossa Senhora. O Papa dizia que esse livro mudou a devoção dele a Nossa Senhora, a ponto de, no brasão pontifício dele, ele colocar totus tuos Maria, né? Todo teu Maria. E Nossa Senhora realmente conduziu a vida do Papa João Paulo II. E ele fez, olha, 58 catequeses sobre Nossa Senhora. Tem um livro. Vários, naquela quarta-feira, naquela catequese que o Papa faz toda quarta-feira, durante vários anos, o Papa fez 58, é uma mariologia. Ele pegou do nascimento de Maria até a sua assunção ao céu. Uma beleza esse livro, né? Do Papa São João Paulo II. Salve Santa Rainha, do Scott Hahn, aquele ex-pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo, um dos maiores pregadores católicos americanos hoje, né? O Scott Hahn escreveu um livro sobre a Virgem Maria, e eu também escrevi um livrinho sobre a Virgem Maria, a Mulher do Apocalipse. Nesse livro, eu coloco tudo que a igreja nos ensina sobre Nossa Senhora, os dogmas, maternidade divina, virgindade perpétua, assunção ao céu, né? Imaculada Conceição, as devoções, Maria, Mãe da Igreja, Maria, Nossa Mãe, Maria, Medianeira das Graças, enfim, tudo que a igreja nos ensina. Então, mês de maio, mês da Virgem Maria, a Canção Nova tem esses livros todos aí, e esse livrinho aqui, interessante, para entender o ofício da Imaculada. Muita gente reza o ofício da Imaculada todo dia, eu rezo todo dia, só quando não dá mesmo. O ofício da Imaculada foi escrito por um monge da Idade Média, lá por volta de 1500 e pouco, Bernardino de Bustes. Ele pegou a Bíblia e da Bíblia ele fez uma louvação belíssima a Nossa Senhora. Só que ele usa algumas expressões que muita gente não entende. Por exemplo, ele se refere a Nossa Senhora, por exemplo, como, ele fala assim, trono do grão Salomão, arca de concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça de visão, favo de Sansão, florescente vara. O que quer dizer isso? Eu escrevi esse livrinho para explicar isso, para você entender o que você está rezando. Aí você reza o ofício da Imaculada, assim com muito mais devoção. Muito bem, vamos aqui continuar a nossa caminhada sobre a moral católica, o juízo errôneo, não é? Então, já falei, pode passar. Então, ele fala que sobre o juízo, mas pode acontecer que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errados sobre atos a praticar ou já praticados. Bom, eu já falei disso. A igreja ensina que para haver um pecado, um ato imoral, a pessoa tem que saber, querer e fazer. Saber que aquilo está errado, porque a consciência avisou. Mas ela quer fazer a si mesma. E ela vai e faz. Saber, querer e fazer. Agora, se a pessoa não sabe que aquilo está errado, ou como nós já passamos ali, se algum condicionante tira a liberdade da pessoa, medo, violência, pode a culpa do ato ser diminuída. Sabe, eu desconfio até que às vezes até uma pessoa que possa praticar um aborto, de repente possa até não estar pecando.
Se ela faz no momento de desespero, de medo, de angústia, às vezes de pressão do marido, entendeu? Se a pessoa pratica o mal sem liberdade, o catecismo fala, a culpa pode ser diminuída ou até eliminada. Eu não estou querendo justificar aqui nada, não. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que em todo erro há as agravantes, mas há também as atenuantes. Juízo errado por falta de consciência, por ignorância, por medo, por ameaça, né? Bom, muitas vezes essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. Aqui uma coisa importante. A ignorância, às vezes, é culpa da pessoa. Uma coisa é você ser ignorante porque você não pôde estudar. Outra coisa é você ser ignorante porque você não quis estudar. Está entendendo? É a chamada ignorância culposa, culpada. Você podia estudar, você tinha meios para estudar, você podia frequentar uma catequese, mas você não quis. Aí você fica numa ignorância culpada. Diferente daquele que não teve oportunidade de se instruir e fica numa ignorância sem culpa. É interessante isso também. A ignorância também, ela tem duas dimensões. Vamos lá. Uma consciência bem formada, que é importante, o que é uma consciência bem formada? Que vai dar um juízo moral, é reta e verídica. Reta, quer dizer, aquilo que eu falei, não é nem laxa e nem escrupulosa, e é verdadeira. Formula seu julgamento seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria de Deus, do Criador. Cada qual deve usar os meios adequados para formar a sua consciência. Aqui uma coisa importante que o catecismo chama a atenção. A gente precisa formar a consciência. E aí, meus irmãos, tem que estudar, né? O catecismo, eu falei, toda a terceira parte dele ensina o que é a moral. Você pega um livro como A Moral Católica, ensina. Então, aí eu formo a minha consciência. A lei de Cristo vai dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Entendeu? Então, formar a consciência é importante. E a gente forma o quê? Na catequese, no catecismo, no estudo, né? Para não ter aquela ignorância culposa, né? Vamos lá. A palavra de Deus, aí um ponto importante para ter uma consciência reta e verdadeira. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, diz o Salmo 118, né? A palavra de Deus é luz. São Paulo fala assim, a palavra de Deus é útil para exortar, consolar, formar o homem de Deus na justiça. Quando ele escreve para São Timóteo. Então, a palavra de Deus, a Bíblia. E a palavra da igreja, que também é a palavra de Deus, né? Está aí. É preciso que assimilemos na fé e na oração. Olha que coisa importante. A palavra de Deus não pode ser assimilada simplesmente assim, como você lê um livro qualquer. Não. Você tem que ler num espírito de fé, ou seja, acreditar, e oração. Oração é o seguinte, meditando. Então eu vou ler a palavra de Deus, eu leio. Primeira coisa, eu acredito no que está aqui. Eu não duvido do que está aqui. É Deus que está falando. Acredito, é a fé. Segundo, o que está dizendo para mim essa palavra? A meditação, a reflexão. O que essa palavra está dizendo para mim? Né? Então, sabe, meditar, gente. O autor desse livro aqui, Para Estar com Deus, o padre Francisco Fausto, que é um padre de 84 anos, muito amigo meu de São Paulo, um homem sábio, santo. Padre Fausto diz assim, sabe o que é meditar? A palavra é como você chupar uma bala. Você põe uma bala na boca e fica, né? Ela vai ficando pequenininha, pequenininha, até acabar, né? É meditação. Você lê a palavra, lê de novo, lê outra vez, pensa, se coloca diante dela, o que essa palavra está dizendo para mim? Entendeu? Isso é você ler a palavra com fé e com oração.
e a coloquemos em prática. É a terceira coisa. Eu vou ler com fé, acreditando, vou meditar, bom, agora eu vou viver isso daqui, vou colocar em prática. É aquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha: quem ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, não adianta. É como um homem imprudente que construiu sua casa na beirada do rio. A hora que vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, vem a inundação, leva a casa embora. Quem que é essa casa? É a nossa vida. É a nossa vida. Então, né, é ler com fé, oração, mas pôr em prática. Tá? Assim se forma a consciência moral. Aí a pessoa forma a consciência, um juízo reto, né? Como iluminado por Deus. Pode passar? Uma coisa muito importante, as virtudes. A moral católica tem tudo a ver com as virtudes. Né? Tem até um outro livro aqui que eu não mostrei, que faz parte desse assunto, é esse daqui, olha, Os Pecados e as Virtudes Capitais. Quais são os piores pecados e quais são as melhores virtudes? Aquilo que a igreja chama de capitais. Caput, do latim, quer dizer cabeça. Daí vem capital. Capital, você sabe o que é. Você pega aí São Paulo, Rio de Janeiro, né? É o centro do poder, das decisões. Né? Então, o pecado capital é um pecado cabeça. É um pecado que gera outros. A virtude capital também. Então, a gente tem os 7 pecados capitais e tem as 7 virtudes capitais. Um é oposto ao outro. Por exemplo, dá para escrever aqui? Dá tempo? Por exemplo, a gente tem, às vezes é bom escrever que lendo, você tem o pecado da soberba. Né? É um pecado terrível. Foi o pecado de Adão e Eva, pecado dos anjos. Do outro lado da soberba, o que você tem? A humildade. Olha aqui. Aqui você tem a virtude. Aqui você tem o pecado. Tá certo? Ó? Aqui e aqui. Então, para cada pecado capital, você tem uma virtude capital. O que a moral pede que você faça? Vença isso e viva isso. Segundo pecado capital, o pecado da ganância, né? Da ganância, do apego ao dinheiro, apego às pessoas, apego ao mundo. Ai, a vida para mim é esse mundo. Não pensa no céu, não pensa na vida eterna, acha que vai viver para sempre. Só pensa em arrecadar bens e bens e bens e não pensa em fazer o bem, a caridade. É a ganância. Do outro lado da ganância, o que você tem? O desprendimento. Desprendimento. Né? Aqui, ó, é uma virtude maravilhosa. Você ser desapegado do que você tem, do dinheiro. Claro que a gente precisa de dinheiro. Claro que a gente precisa de ter roupa, ter o seu carro para trabalhar, ter a casa. Mas não fazer disso um Deus, um fim, mas um meio de vida, não um fim. Então, o desprendimento. Depois, o pecado não é ser rico. O pecado é ser apegado à riqueza. Houve muitos santos na igreja, riquíssimos. Santos reis. Olha, eu sou capaz de estar para vocês aqui uma meia dúzia de santos que foram reis. Viviam em palácios. São Luís IX, rei da França. Santo Henrique II, que foi imperador alemão. Santo Olavo, da Noruega. Santa Isabel, da Hungria. Santa Isabel de Portugal. Princesas, rainhas, santas, viviam em palácios. Tinham tudo. Santos. Entenderam? Por quê? Não eram apegados. O problema não é ter, o pecado é ser apegado. Né? Achar que tudo é meu, não divido com ninguém. Entendeu? Depois, você pode ter o pecado, por exemplo, né, da luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é a depravação sexual, né? O sexo fora do lugar. É fornicação, adultério,
orgias, é luxúria. Do outro lado, o que você tem? Você tem a castidade. Castidade, não viver o sexo fora do casamento. E quem é casado, viver o sexo só com o seu cônjuge. Isso é a castidade. É a virtude moral. Né? Depois a gente tem o pecado da gula. A igreja coloca a gula como um pecado capital. Por quê? Porque a gula gera uma porção de prejuízo. A gula deixa a pessoa doente, deixa a pessoa preguiçosa, deixa a pessoa, sei lá. Então, do outro lado você tem o quê? Você tem a temperança. Olha aqui. A temperança é uma virtude, ou seja, a pessoa ser comedida, ser controlada. Eu não vivo para comer, eu como para viver. Meu pai dizia assim, a gente não vive para comer, não. A gente come para viver. Comeu, encheu, matou a fome, para. Ah, mas está gostoso, tem que comer mais. Para. Entendeu? É a temperança. Né? Aliás, é um dom do Espírito Santo. Né? A gente só consegue viver essas coisas aqui, gente, no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito é forte, mas o Espírito é forte, mas a bendita da carne é fraca. Né? Bom, depois a gula, a ira, é outro pecado capital, a ira, o ódio. Então, do lado de cá você tem o quê? Você tem a mansidão. A igreja ensina a mansidão. Né? Saber perdoar. Não guardar o rancor, não. Não negar o perdão a ninguém, não. Né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então, a gula, a ira, inveja, é outro pecado capital. Nossa, a inveja é terrível. A inveja, Santo Agostinho dizia, é um pecado diabólico. O que é a inveja? A inveja, eu vejo o outro melhor do que eu fico torcendo para ele se arrebentar. Entendeu? Eu me sinto mal com o sucesso do outro. Isso é inveja. Caim matou Abel por inveja. Mataram Jesus por inveja. Os irmãos de José do Egito venderam José do Egito por inveja. Nossa, a inveja é diabólica. A inveja faz irmão brigar com irmão, amigos brigarem com o outro. Então, a inveja é um pecado capital. O contrário da inveja, né? O que é o contrário da inveja? É a bondade. A bondade, você não ter inveja do sucesso do outro. Como é que você acaba com a tentação da inveja? Quando você estiver com inveja de alguém que está melhor do que você, reza pela pessoa, diga, ô Senhor, esse cara aqui arranjou uma namorada melhor do que a minha. Abençoa o Senhor, que ele seja feliz com ela. O cara comprou um carro melhor do que o meu. Senhor, abençoa o sujeito. Dê-lhe um carro melhor ainda, Senhor. Ao invés de você ficar torcendo para ele bater o carro, reze para ele ficar melhor. É assim que você dá um tapa na cara do demônio, que fica tentando você para ficar com inveja do outro. Estão entendendo, gente? O que é a moral? Essa luta que está dentro de nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um. Qual é o pecado que está faltando aqui? Preguiça. Preguiça é mais um, Preguiça. Qual é o contrário da preguiça? O contrário da preguiça é a diligência. O que é a diligência? A diligência é você não ter preguiça. Alguém precisa de você. Meia-noite, tocou o telefone, você roncando na sua cama. Por favor, aqui, não estou passando muito bem, me leva para o hospital. Pula da cama e leva o outro para o hospital. Não fica com preguiça não, entendeu? Tem que trabalhar, 6h30, o despertador tocou, ai que sono. Levanta, meu amigo. Chama-se diligência. Olha, gente, isso aqui é coisa séria. Isso aqui é o vício. Isso aqui é a virtude. Então, olha o que diz o estudo da moral da igreja. As virtudes, o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Olha que bonito. Parágrafo 1803 do Catecismo.
Lá em Romanos 8, 29, São Paulo diz assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Isso resume toda a vida cristã. O que Deus quer de você? Que você pareça com o Filho dele, pareça com Jesus Cristo. Então, que ele está dizendo lá, a vida virtuosa torna a gente semelhante a Jesus Cristo. E aí, né, o catecismo diz assim: quando o Pai olha para você, Deus olha para você e vê em você o rosto de Cristo, ele vai dizer: esse é o meu Filho bem amado, em que eu ponho toda a minha complacência, como ele disse para Jesus, lá no dia do batismo. Essa é a nossa meta, gente. É difícil. Não pense vocês porque eu estou falando isso aqui, estou dando essa aula isso aqui, que eu vivo tudo isso, não. Eu sou tão miserável quanto vocês. Todo mês eu faço a minha confissão. Aliás, a confissão é o melhor caminho para arrancar essas ervas daninhas aqui do jardim da nossa alma, viu? Porque é pulverizar essas ervas daninhas com o sangue de Cristo. É a confissão. Mata essas ervas daninhas. Só que elas crescem de novo, né? Então tem que ser todo mês. Enquanto a gente estiver vivo, gente. Você já viu o jardim da sua casa? Você vai lá, arranca aquelas árvores daninhas. Passa 10, 15, está tudo lá de novo. Mas não é assim? Tem que arrancar de novo. Então é uma luta. Mas é uma luta bonita. Por quê? Porque a gente vai ficando parecido com Deus. A virtude é uma disposição habitual. Habitual quer dizer permanente e firme de fazer o bem. Então o que é a virtude? É aquele desejo contínuo que você tem de fazer o bem. Eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem. Se eu fizer o mal, se eu cair, eu vou me confessar e eu volto a fazer o bem. Entendeu? Deus sabe, gente, que nós somos fracos. Deus tem misericórdia de nós. Estamos no ano da misericórdia. Mas a gente não pode, o quê? É ficar caído. A gente tem que levantar e tocar o barco para frente, né? Passa aí, Fernandinha. As virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões, e guiando-nos segundo a razão e a fé. Então está aí. As virtudes, elas são disposições estáveis, quer dizer, é pela nossa inteligência, pela nossa vontade, aquela disposição de sempre fazer o bem de maneira contínua, né? Ordenando as nossas paixões, não deixando a paixão tomar conta da gente, e guiando-nos, né, segundo a razão e segundo a fé, ou seja, segundo a inteligência e segundo o ensinamento de Deus, a fé. Podem ser agrupadas em torno de 4 virtudes cardeais, né? As famosas virtudes cardeais. Quais são? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. As 4 virtudes. Por que são chamadas de cardeais? A palavra cardeal, ela vem do latim cardo. Cardo quer dizer dobradiça. Então, é como se fossem as 4 virtudes aqui que giram em torno de uma dobradiça. Uma porta gira em torno de uma dobradiça, né? Ou seja, são virtudes importantes, né, que giram em torno do próprio Deus, né? Então, a prudência, né? Prudência, diante do mal, ter prudência. Eu me lembro que meu pai dizia assim: prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém, né? Você sabe que o negócio é perigoso, não põe a mão, né? Alguma coisa que você tem dúvida, não faça, né? Não faça, não diga, não experimente. Prudência, né? Não seja curioso à toa, né? Depois a justiça. Justiça é dar a cada um aquilo que é de direito de cada um. Isso é justiça. Contratei um empregado, combinei um salário com ele, pago o salário para ele, é justiça, né? Depois, a fortaleza é força espiritual para vencer os problemas da vida, as doenças, os combates espirituais. E a temperança.
A temperança é aquilo que eu já falei aqui. Aqui ele chama de, né, o contrário da gula, né? A pessoa ser comedida, né? Não só em termos de gula, mas em termos de qualquer comportamento humano. Bom, gente, nós chegamos ao final do programa, mas a semana que vem, se Deus quiser, eu continuo esse assunto, tá? Tem muita coisa ainda para ver, né? É bem longo esse estudo aqui no Catecismo. Depois a gente vai falar dos 10 mandamentos, que faz parte da moral católica, ok? Bom, por hoje vamos ficar por aqui. Um grande abraço a vocês que vieram. Muito obrigado por vir aqui participar ao vivo do programa. A semana que vem, o programa passa a ser no Estúdio Santa Clara. Quem vier assistir o programa que vem, ao invés de ser aqui no auditório, vai ser no Santa Clara, que é aqui do lado, pertinho, tá? Eu peço agora aos diáconos, sacerdotes que estão nas suas casas, que nos dê a sua bênção. Eu gosto sempre de pedir essa bênção, né? Se vocês quiserem ficar de pé agora, né, para ter assim um pouco mais de disposição, né, receber essa bênção de Deus, pela mão dos nossos sacerdotes, porque a bênção, eu repito, né, pode ser dada à distância, não é um sacramento, é um sacramental. Então, pedimos aí que Deus nos dê hoje a sua bênção a esse nosso Brasil, que amanhã comece uma vida nova, né? Que seja um tempo de paz, que seja um tempo de progresso, que seja um tempo de bem para a nossa nação e para nós também. Que essa bênção nos livre de todos os males do corpo e da alma. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.